Quero convidar o bispo Walter, portanto, vamos ficar de pé, irmãos, para recebê-lo. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Esse é o momento quando será ministrada a palavra, obviamente, e ele agora, a partir de agora, ele tem a responsabilidade de orar pelos novos pastores. Você matou a minha surpresa. Mas já que ele falou, aniversário hoje, né? Vai ter bolo lá embaixo. Ninguém disse que ele está com essa idade que tem, né? 63 anos, né? Graças a Deus. Está doido para me pegar. Estende a sua mão direita para cá. Senhor amado, abençoa teu filho, que completa mais um ano de vida, sua existência. Uma vida útil, uma vida que tem servido ao Senhor e certamente vai continuar servindo. Abençoa para que esta data reproduza-se muitas e muitas vezes. Abençoa sua casa, seu lar, sua esposa, seus filhos, netos. Guarda, ó Pai, debaixo dos teus cuidados, e que ele viva muitos e muitos anos para ver também o fruto do trabalho dele. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Ok. Tá certo. Para mim Tá bom, né? Tá bom, tá certo. Tá bom, tá bom. Bom dia, amados irmãos. É sempre um prazer e uma honra poder estar aqui com os irmãos e com o meu grande amigo Bispo Rubem, com os meus amigos e colegas do presbitério, tão queridos, pelos quais oro sempre, sempre, pelos irmãos, pelas suas esposas e filhos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Paulo disse: por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé
e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas que pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio crescimento, para a edificação de si mesmo em amor. Que seja abençoada a leitura da palavra de Deus. Oremos. Nosso Deus e Pai, esta manhã nós nos apresentamos perante Ti num ato de adoração, de expectativa, de contemplar a Tua glória, de receber a Tua palavra, de sermos tratados pelo poder do Espírito Santo, sermos edificados, norteados, corrigidos, de sermos alimentados pelo pão vivo que desce do céu. Espírito de Deus, vem sobre nós, fala aos nossos corações. Precisamos tanto de Ti, não de ideias, mas de Ti, da Tua pessoa. Precisamos da Tua presença em nossas vidas, do consolo do Espírito, do poder do Espírito, da presença do Espírito. Precisamos de Ti, Senhor. Fala, ó Deus, possamos ouvir Tua voz hoje, no nosso íntimo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. Vivemos tempos difíceis para a igreja. A igreja anda desalmada, sem alma, sem coração. A igreja se tornou um balcão de ofertas, ou pior, um circo. Um circo onde se apresenta um espetáculo de fé, mas não de fé viva, eficaz e operante. Simplesmente o tema é fé, mas o espetáculo é circense. Muitas novidades, músicas bonitas, mas sem muito conteúdo. E congregações transitórias, pessoas que vêm e vão, visitam aqui, visitam acolá, mas não têm lealdade, não têm amor para com o próximo, mal conhecem as pessoas sentadas ao seu lado, porque amanhã talvez nem estejam mais aqui, porque pode aparecer mais uma novidade na praça e vamos atrás disto. A alma da igreja é forjada, amadurecida pela união. A união, o compromisso de andar juntos, tal qual duas pessoas que decidem compartilhar a sua vida, o seu voto, o seu compromisso, norteado por princípios milenares, cresce, se aprofunda, amadurece. O amor, que inicialmente é romântico, passa a ser algo mais profundo, mais sentido, mais compromissado, mais sacrificial, na medida que um sofre, na medida que mudam, e ao longo da vida nós mudamos. Eu não sou a mesma pessoa que fui quando eu casei há quase 40 anos atrás. Minha esposa também. Não é aquele amor aquele primeiro amor, mas é um amor mais profundo, mais sentido,
ao ponto de estarmos dispostos a dar a nossa vida pela outra pessoa. Na igreja também nós mudamos e crescemos, evoluímos, nos machucamos, nos levantamos, e Deus vai nos conduzindo, vai nos lapidando. Uma igreja que reflete a pessoa de Cristo é uma igreja que tem compromisso com o seu próximo, com o povo de Deus, com a família onde foi posto. E mais, como nós sabemos pelo Salmo 133, onde irmãos andam em união, Deus ordena a sua bênção. Muitas pessoas querem ser abençoadas e andam como cavaleiros solitários, mas Deus não abençoa independência espiritual. Ele não abençoa cavaleiros solitários. Podem aprender muitas coisas, podem ouvir muitas coisas, podem se achar muito espertas, mas há uma grande diferença, aliás, entre ser uma pessoa esperta e ser uma pessoa abençoada. Eu sei que você quer ser abençoado. Eu quero ser abençoado. Mas isso não acontece se eu estiver saindo por aí sem compromisso nenhum com os meus irmãos. Onde há união, ali Deus ordena a sua bênção. Então não existe espiritualidade sem a vida de comunhão. Não existe um sem o outro. Não existe. Agora, como nós chegamos a viver em união? União acontece por duas razões. Primeiro, tem que haver uma diretriz, ou várias diretrizes. Tem que haver uma noção de família. Algo que é da própria natureza da família é que haja compromisso, que haja amor, que haja sacrifício uns pelos outros. A Martinha, há muitos anos atrás, quando os meninos ainda eram pequenos, ela colocou na geladeira, ela fez um cartazinho, plastificou, botou ímãs e botou na geladeira. Nós seremos uma família que perdoa. Meu filho mais velho já tem 36 anos de idade e já tem mais 2 filhos. Meu caçula tem 33 anos de idade. Já mudamos não sei quantas vezes. Mas você sabe o que tem na minha geladeira hoje de manhã? Um cartazinho já amarelado, as cores meio esmaecidas, que diz: nós seremos uma família que perdoa. Ainda está aí. Ainda está no mesmo lugar. A geladeira não é a mesma, mas aquela plaquinha que ela fez à mão há 40 anos atrás ainda está na nossa geladeira. A igreja tem que ter noção das suas origens e dos seus princípios, e também precisa de um condutor. Precisa de uma liderança. Qualquer grupo, seja uma unidade familiar, tem que ter um sacerdote. A Bíblia diz que o homem é sacerdote do seu lar, e em parceria com a sua esposa criam os seus filhos. E uma família que assim se conduz terá saúde, terá noção, terá história e terá futuro. Alguém tem que apontar o caminho, alguém tem que ser aquela pilastra. A igreja é uma instituição, é uma organização, mas é mais do que isso, é mais. A igreja é uma família e é um corpo, gerado pelo poder do Espírito Santo. Quando nós somos salvos, nós não somos salvos apenas para uma jornada solitária
Nós somos salvos pelo Senhor e colocados na comunhão dos santos, e nós somos ligados uns aos outros, a um só corpo, muitos membros. Isto é repetido em Romanos 12, é repetido em 1 Coríntios 12, isso é repetido vez após vez. A palavra, nós vemos Paulo falando muito sobre isto, a necessidade de união na igreja. As diretrizes nós temos, é a sã doutrina. Uma igreja não pode mudar de confissão ao bel prazer, de uma hora para outra. Não, agora vamos fazer assim, agora vamos fazer assado. Uma igreja que faz assim é uma igreja confusa, uma igreja que não promove saúde. Precisa ter ensino, doutrina. Pessoas precisam entender a palavra de Deus. E uma igreja sem a palavra de Deus não é uma igreja. Eu tenho amigos que são diretores na sociedade bíblica, e me disseram recentemente: bispo, nós visitamos uma igreja grande, 5.000 pessoas, assistimos um culto de 4 horas de duração, foi lindo, música profissional, espetacular, líder muito dinâmico, pessoas felizes de estar lá, mas do início ao fim, a Bíblia não foi sequer citada uma só vez. Não foi lida, não foi pregada, nem sequer foi citada pelo pastor. Isso não é uma igreja. Isto não é uma igreja. Eu não sei bem o que é, mas eu sei muito bem o que não é. Não é uma igreja. Pois a igreja é construída, ela ganha tônus, ela ganha fibra, ela ganha saúde, ela ganha força pela palavra de Deus. Senão, não é uma igreja. Não é alimentada. O povo se entretém, mas não é edificada. A igreja não é um circo. A igreja não é uma casa de show. Não é uma casa de espetáculos. O que acontece na plataforma não é importante em comparação com o que acontece no seu coração. Tem que haver um encontro com a palavra de Deus, que é um encontro com Deus, pois a palavra de Deus, como diz Isaías, é como a chuva que cai e não volta vazia, sem que antes produza na pessoa que a recebe o efeito desejado pelo Senhor. Nós não podemos ser cristãos sem a palavra de Deus, senão nós estamos reinventando a fé e nós somos apenas pessoas espiritualistas, mas não cristãs. Acima de tudo, a igreja tem que se gloriar em apenas uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Ele tem que ser o amor de todos. Tem um corinho velho, né? Meu amor tem um nome, Jesus. Meu amor tem um nome, Jesus. O meu rei se chama Jesus. Meu amor tem um nome, Jesus. Conhece esse corinho? Meu amor tem um nome, Jesus. Meu amor tem um nome, Jesus. O meu rei se chama Jesus. Meu amor tem um nome, Jesus. Ele tem que estar presente. A igreja hoje busca relevância, busca reconhecimento, busca
algo novo para animar as multidões. Mas só há uma pessoa essencial, é Jesus. Ele tem que ser engrandecido, exaltado, enaltecido, pregado, anunciado, e a Ele nós temos que nos render por inteiro. A igreja se estabelece no firme fundamento, na rocha que é Jesus. Jesus disse aos discípulos em João: agora é importante que eu vá, porque se eu não for, o outro Consolador não poderá vir. Ele virá e encherá seu coração, te levará a toda a verdade, conduzirá a igreja, e por meio dele nós viveremos em comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos chamados para esta sagrada comunhão em Deus pelo poder do Espírito Santo. Só que ao ser exaltado, ao ser levado de volta, Paulo diz que não só o Espírito viria, mas que o próprio Senhor Jesus concedeu e concede, e o sentido deste concedeu não é que uma vez por todas, mas a cada geração, Jesus concede à igreja líderes que velam por esta união, que velam por esta saúde, que ensinam as diretrizes da fé, que ajudam a conciliar as diferenças, que orientam, que aconselham, que levam pessoas à maturidade cristã. Essas pessoas são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E nós vivemos num dia em que liderança está sendo questionada. Pessoas estão dizendo, achando que nem necessário é. Não, basta eu estar aqui em casa assistindo pela internet algum pregador, que eu estarei muito bem. Não será, não estará, não vai crescer, não vai aprender as virtudes necessárias cristãs. E onde nós aprendemos as virtudes cristãs é na comunhão cristã e debaixo de uma liderança concedida pelo Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo concedeu aos homens, Ele mesmo deu à igreja esta liderança, essas pessoas. Então, uma igreja não basta ser bem organizada, com cultos bem bolados. Uma igreja, uma boa igreja, gera cristãos maduros e pacíficos, pessoas amorosas que convivem no poder do Espírito Santo e debaixo da luz das Escrituras. Isso é pouca coisa não, isso é muito sério e não é fácil. Nós todos vivemos com tempestades dentro do nosso peito, lobos que uivam e arranham nosso peito querendo sair. A nossa mente vive inundada de lixo, de imundície, coisas que nós vemos e ouvimos, televisão, internet, coisas que não convêm, que nos poluem, que nos fazem mal. Muitos sentados aqui esta manhã ainda estão revendo cenas que assistiram ontem à noite no cinema na madrugada. Por quê? Porque sua mente não está serena, sua mente não está em paz, você está poluído de sujeira, e estas coisas não são resolvidas facilmente. Então, quando nós chegamos na igreja, pela qual nós devemos nos preparar, uma boa noite de sono, uma boa noite
dormindo mais cedo sábado, desligando a televisão um pouquinho mais cedo sábado. Alô? Amém? Amém? Acordando cedo. Muitos chegam na igreja fisicamente, mas a sua mente nunca chega. Está lá atrás, está lá em casa, ainda está no travesseiro, ou ainda está no programa que você assistiu ontem à noite, ou é algo que você viu na internet, que essas coisas entram com garras e se agarram a nós e não querem nos largar. Uma igreja promove saúde espiritual, promove a adoração de Deus, que não é a mesma coisa que louvor. Quando Moisés subiu o monte para receber as tábuas, diz que os anciãos ficaram ao pé da montanha em adoração. Eles não ficaram lá festejando, ficaram lá em expectativa, esperando aquilo que Deus faria. Adoração não é só cântico, é um coração aberto, pronto para receber o que Deus vai dar. Você veio pronto para adorar o Senhor? Alguns sim, ouso dizer que alguns não. Alguns não. Alguns chegaram ou por hábito, mas muito corridos, e seu coração ainda não está voltado para Deus. Por isso que nós temos que prestar atenção quando a palavra diz: aquietei-vos e sabei. Pare de brigar e lembre-se, eu sou Deus. Deus está aqui esta manhã. Deus está aqui esta manhã. O adorador não entra preocupado se acertou o batom. Adoradora, né? O homem não usa, não deve. Não fica olhando para os lados para ver quem veio, quem não veio, quem vestiu o quê, ou quem mudou de cabelo. O adorador entra e diz: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Fala, Deus. Esses líderes ensinam, promovem saúde para que haja união, sim, mas também para que nós sejamos fortalecidos e não sermos vítimas das ondas de doutrina que varrem a igreja geração após geração após geração. Isso não é novidade hoje. Algumas das heresias mais populares hoje em dia já vêm de 2000 anos. A igreja sempre foi essa confusão, sempre foi. Sempre foi. Mas uma vida madura em Cristo entende a fé, aprende, estuda, se aquieta, adora e vive em comunhão. Liderança não é chefia, é uma mentoria. Não é só conduzindo um culto, não é só acertando os horários e quem vai fazer o quê. Não. O líder é aquele que vela pela vida dos seus membros. Ele ora pelos seus membros, ele sofre pelos seus membros. Paulo disse com muitas lágrimas. Vocês sabem com quantas lágrimas eu trabalhei, porque pastorear o rebanho é penoso. É penoso ver uma família se desfazer. É penoso ver um filho rebelde
deixar a casa e abandonar a fé. Dói ver pessoas teimosas que não querem se render à vontade de Deus, e nós temos que continuar a militar e pregar e semear e orientar e dar mentoria. E alguns nos alegram muito. Há alguns que dão colheita, 30, 60 e até 100 por um, como diz Jesus na parábola do semeador. É difícil ver a semente cair entre os espinhos. Começa a crescer, nós nos animamos, uma vida resgatada para Cristo, mas depois se fascina com o dinheiro, se fascina, ou com as preocupações da vida, desaparece, não vem mais para a igreja, não vive mais, sabe como isso dói. O fogo de palha promete muito, chega, entreguei a Cristo, sai falando para todo mundo, chamando todo mundo de irmão, até quem não é. Sabe como é quando a gente se converte, né? De repente a gente chama todo mundo de irmão. Minha irmã. Mas passa o tempo e esse fogo de palha se apaga, e como dói o coração de um pastor. Porque nós não estamos aqui como profissionais que vêm, bate o cartão e vai embora. Nós carregamos vocês no coração. O líder sofre pelo rebanho. Ele não diz, mais um, sabe como é, tem outros para cuidar. Não, o líder chora, ele sente, sua vida está no altar. Feliz a igreja que tem um pastor que ama o seu rebanho. Quando vem o lobo, ele se entrepõe, ele se joga no caminho e diz, não, esse rebanho você não pega não, tem que passar por cima de mim. O profissional não, ele logo dá no pé e entrega o rebanho a novidades, a ondas de doutrina, porque afinal de contas o povo quer, e se o povo quer, então nós vamos agradar o povo. Não, o bom pastor agrada ao grande pastor, bom pastor que é Jesus Cristo. O bom pastor diz, não, mas a ovelha diz, mas eu não quero, e o pastor, não, meu filho, vem. Pastor, por que a gente não faz uma coisa aqui? Seria tão legal se a gente pregasse alguma coisa nova. Meus irmãos, a fé dos antigos ainda salva. A fé dos antigos ainda salva. E a única coisa que salva, por que inventar quando nós temos a verdade? A verdade liberta. O bom pastor ora pelo seu povo, ama seu povo, não é regido pelo seu povo, não se rende ao bel prazer do seu povo, ele é um líder. A igreja não é um prédio, não é uma instituição, é uma família que tem pai. E pai que é pai, não deixa os filhos fazer qualquer coisa, ele não deixa os filhos mandarem na casa, ele manda na sua casa. Não, eu acho que a igreja tinha que ser uma democracia. Meus irmãos, isso não existe na Bíblia. Isso não existe. Eu sou democrático quando se trata do país, quando se trata da igreja, absolutamente. Absolutamente. Pessoas são a razão da igreja, e a glória de Deus é a razão da sua existência. Deus, sim, deve ser glorificado pelas nossas vidas, pela nossa obediência, pelo nosso sacrifício, pelo nosso convívio, em tudo. E nisso nós estamos sendo edificados. E essa edificação acontece porque Ele mesmo concedeu líderes, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres.
para edificação. Vamos ler de novo, se você ainda tiver Efésios 4 à mão. Diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida de estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastadas pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. É uma missão e tanto. É uma missão e tanto. Há quase 40 anos atrás, eu recebi imposição de mãos. Já passou dos 39, estou indo a caminho dos 40 anos de ministério. E eu pensei que eu entendesse disto. Eu achava que sabia tanto. E ao longo dos anos, graças a Deus, Ele foi misericordioso. E mesmo apesar da minha inexperiência, pessoas foram abençoadas. A graça de Deus tem que suprir, tem que preencher as brechas, porque nós as temos, vocês têm. Todos nós temos lacunas, insuficiências, e com o tempo, Ele vai nos transformando em homens e mulheres de Deus. Ao longo do tempo, se nós formos fiéis, Ele acaba abençoando e fazendo a sua obra através de vasos imperfeitos, vasos humanos. Seria tão bom ser pastoreado por um anjo, né? Porque não tem falha, né? Anjo não cheira mal quando sua, nós sim. Anjo não perde a paciência, nós sim. Anjo não tem dia ruim, nós sim. Anjo não fala bobagem de vez em quando, nós sim. Mas Deus concede a homens serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Só a misericórdia de Deus, só Jesus na causa. Amém? Quando nós ordenamos homens ao ministério, nós não estamos dizendo, esses homens são perfeitos, olhe, pode confiar de olhos fechados. Não. Nós estamos dizendo, esses homens foram escolhidos por Deus e nós reconhecemos o mérito deles. Foram provados e aprovados. Quer dizer que são perfeitos? Não. Mas quer dizer que até onde nós sabemos, nós reconhecemos que a mão de Deus está sobre a sua vida, que esse chamamento foi confirmado em sua vida, e nós confiamos ao impor as nossas mãos, os bispos e pastores do presbitério,
e eu dizemos: ok, confie nesses homens, estamos lhe dando uma grande responsabilidade. Nós vamos acompanhar sempre, velar sempre, não só pelo seu bem-estar, como também pelo seu ministério. Mas prestará contas não a nós, a Deus. Por isso que Tiago disse: é bom que não haja muitos mestres entre vós, porque eles serão julgados mais severamente. E há um juízo para nós nos aguardando, meus irmãos. É uma temeridade aceitar esta incumbência de liderar o povo de Deus. É tremendo isso. Mas Robson e Alessandro, até onde sabemos, Deus tem a sua mão sobre sua vida. Suas vidas foram separados para este fim. E nós fazemos isso com muito temor, com alegria. É uma festa, mas é uma festa solene. É uma festa solene. Por isso que Paulo foi muito cuidadoso com Timóteo e disse: não impõe as mãos rapidamente, com muita pressa, não ordene o novato para que não se orgulhe e caia em tentação, não faça isso com muita pressa para não se tornar conivente do seu pecado. Não, a gente tem provado. O bispo Rubem tem acompanhado pessoalmente há anos e anos e anos, e quando ele diz: é um bom homem, eu sei que ele não fala isso levianamente. Vocês foram provados. Então esta manhã, meus irmãos, nós vamos fazer o que já fizemos tantas vezes, e eu espero poder fazer muito mais. Ainda sou muito novo. Se o bispo Rubem é novo, quanto mais eu. Se ele vai viver mais 50, quanto mais eu. Eu gosto de visitar aqui porque eu me sinto tão jovem quando eu estou aqui. Mas os anos pesam e a gente sabe o que está envolvido nisso. Meu Deus, as nossas vidas andam por um caminho entre o céu e o inferno. Somos cercados por lobos, predadores, numa terra de violência, numa terra de trevas. E nós fomos chamados para quê? Conduzir as ovelhas, o rebanho do Senhor. Que coisa tremenda, que responsabilidade tremenda. Mais do que a imposição de mãos, os irmãos contarão com as minhas orações. Assim como os demais têm minhas orações sempre, os irmãos também vão para a minha lista de oração. Vão para a minha lista de oração. Suas famílias serão razão das minhas orações. Assim como cada pastor deve orar pelo seu rebanho, eu oro pelo meu. A congregação de pastores e bispos da Igreja Cristã Nova Vida. Como eu carrego vocês no coração, meus irmãos. Como? Então, vou pedir que o bispo Rubem e os membros do presbitério já ordenados venham se juntar a nós aqui na plataforma. Venham. Isso vai ficar aqui. Isso vai ficar aqui, né? Um pouco do fim. Não tem problema não. Vem aqui ao redor, aqui ó, fazendo ao redor aqui atrás com a gente. Tá.
Duas coisas acontecem quando ordenamos. Primeiro, a ordenação propriamente dito, que é proferir a bênção do presbitério sobre o novo pastor e a sua esposa. E depois nós vamos impor as nossas mãos e ficarmos à disposição do Espírito Santo, caso Ele tenha um encorajamento a mais, uma palavra a mais de edificação, a palavra profética. Nem sempre, mas às vezes, frequentemente, Deus fala para encorajar, para, enfim, admoestar, principalmente o novo pastor. Então, eu vou pedir que comecemos. Robson, venha com Simone, por favor. Olha, os dois, será que os dois vão caber aqui? O Bispo Rubem, é muito bonito isso, mas precisava de dois desses, né? Tem que ficar juntinho aqui. Não, pode vir, desse lado, pode vir. Venha. Eu acho que dá, né? Com um pouquinho de boa vontade, né? Ok. Isso. Tá ótimo. Deu? Não tem problema não. Robson, reconhecendo o chamamento claro de Deus sobre a sua vida, o irmão foi provado e aprovado pelo seu bispo, na qualidade de bispo primaz da Igreja Cristã Nova Vida. Eu te ordeno pastor na Igreja do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Venha, vamos impor as nossas mãos sobre o casal. Venha, vamos, por favor. Em situações caóticas, o irmão será usado como uma torre de luz. Sua clareza, a sua visão, sua palavra trará ordem onde não há ordem. A sua disciplina, seu amor para com Deus e para com as pessoas será um exemplo para muitos jovens que vão seguir um caminho que não seguiriam não fosse a sua liderança. Deus está fortemente sobre a sua vida, o Espírito age fortemente em sua vida. E o irmão reúne virtudes, certamente. Isso não será da sua carne, nem tampouco da sua experiência passada, mas será dada pelo próprio Espírito Santo. Uma capacidade de reconciliar pessoas antes irreconciliáveis, de ajudar pessoas a verem claramente o que está destruindo as suas vidas e de trazê-las para uma submissão à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia.
Querido Pai, aqui está Simone. E nós sabemos da árdua tarefa. Sim, uma árdua tarefa. Porque ela, a partir de hoje, vai ser chamada de a esposa do pastor. E isso faz uma diferença e um peso enorme. Mas que ela receba do Senhor a graça para caminhar lado a lado. E ser, Senhor, um apoio na vida dele e ao mesmo tempo uma ponte para abençoar a vida do seu esposo. Que ela receba essa graça do Senhor neste exercício, em nome de Jesus. Se será. Você está pronta. Você está pronta, Paulo. Está pronta. Não duvide disso. Está pronta. Está pronta para isso. Está pronta. Está. Acompanhe ela de volta ao lugar, depois vem se juntar a nós, tá? Alessandro e Érica, venham. Bem apertado, mas vai dar certo. Alessandro, reconhecendo claramente o chamamento de Deus sobre a sua vida, na qualidade de bispo primaz, eu te ordeno pastor na igreja do Senhor Jesus Cristo e membro do presbitério nacional, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te colocará muitos fardos, mas Ele te dará ombros fortes para carregá-los. Seu coração carregará o fardo por vidas que estão em perigo. Um pastor de ovelhas, um homem que vai chorar com o rebanho, vai orar pelo rebanho, um coração que vai amar. E Deus te sustentará, Deus vai te dar graça em meio a este fardo, vai te dar ombros largos para poder carregar muitas vidas no coração, muitas.
não são poucas, que vão chegar a conhecer o Senhor através do seu ministério. Serão muitas vidas. E mais, serão gerações. Serão gerações. Há pessoas que vão dizer: meu avô foi pastoreado por este homem, e a sua fé foi traduzida para meu pai e para mim. Você ensinará outros, a ensinar outros, a ensinar outros, a ensinar outros. Uma árvore frondosa, uma árvore de muito fruto, uma árvore que oferecerá abrigo a muitas pessoas. Oh, Alessandro, você está pronto, está pronto. Vai aprender muitas coisas novas, mas para essa etapa foi bem preparado. Foi bem preparado. Está pronto. Confie no Senhor de todo o coração. O resto Ele vai te ensinar. O resto Ele vai te ensinar. Amém. Alessandro, Deus hoje está pedindo os seus sonhos para ele. Você é um homem que tem seus sonhos, mas o Senhor hoje está pedindo os sonhos para ele, porque é Ele que vai sonhar por você. Ele pede no altar dele que você deposite a partir de hoje todos os seus sonhos à disposição do Senhor, e Ele vai te cuidar. Amém. Aqui está a tua filha, Senhor. Guarda esse coração. Guarda, Senhor, debaixo de suas mãos. Da mesma forma como eu falei, ela a partir de hoje será a esposa do pastor. Sempre existem algumas palavras que às vezes não agradam, mas que ela seja forte. Hoje receba do Senhor uma palavra de fortaleza para caminhar ao lado do seu esposo, sendo para ele também um braço para apoiar seu ministério. Em nome de Jesus, sua família será cuidada, sua família será protegida, em nome de Jesus. Terminar lá embaixo uma recepçãozinha. A igreja está recebendo dois braços muito fortes. Deus é bom. Vamos ficar de pé, por favor.